módulo é o módulo do Espírito Santo. O Deus bíblico é um Deus que é uma trindade, é uma comunidade santa e perfeita. Se revela o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O módulo passado foi um módulo sobre a pessoa e a obra de Jesus. Este módulo é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. O Deus que está em nós, o Deus que se manifesta no mundo dos homens, desde que Jesus foi aos céus e o Consolador foi nos enviado no Pentecostes. Então, é isso que nós estamos estudando. Hoje, se eu não me engano, é a aula 13, é isso, Valdir? Você pode confirmar para mim? Isso, mano, 13. Aula de número 13. Então, este mês nós vamos ter esta aula e mais, deixa eu ver, 10 com 7, mais uma aula. A gente faz uma pequena pausa para o final de ano e recomeça provavelmente na segunda semana de janeiro. Segunda ou terceira, a gente vai se informando a esse respeito, tá bom? Então, legal. Eu vou colocar aqui o fone de ouvido para ver se melhora um pouquinho aqui o áudio para vocês, para ficar bem acessível. Me dê só um segundinho. Muito bem, já estamos agora com o nosso fone de ouvido também. Então vamos lá, gente. Nós já estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, como é que ele se manifesta, como que ele agiu no Antigo Testamento, como ele está agindo no Novo Testamento, e já vimos que nós estamos na era do Espírito, desde Pentecostes. A forma como Deus, que é uma trindade, se manifesta no mundo dos homens é através do Espírito Santo. Daí a necessidade da gente conhecê-lo, de a gente pedir a sua plenitude, ser cheios, manifestar o fruto do Espírito, servir com os dons espirituais, pedir pela visitação do Espírito Santo. Então, tudo isso é uma manifestação da obra do Espírito Santo. Então, eu vou pedir para o Valdir compartilhar agora os 11 temas que a gente está estudando sobre a obra do Espírito Santo, só para a gente não se esquecer, né? Esse é o de número 31, Valdir? Deixa eu ver que número que é este. Esse é o 41, é antes? É bem antes. Desculpe, eu acho que eu dei o número errado. É o 31, só para a gente não esquecer das 11 características, 11 temas. Então, volta um pouquinho para o número 31. Isto, só para a gente não perder essa referência aí, olha, tá? Parece que a tela ficou um pouquinho para baixo por algum motivo. Eu não sei se você consegue... Vou tentar ajustar aqui. Tenta ajustar para ficar os 11 temas, só já para a gente ter uma visão panorâmica do que a gente está estudando. Ok? Isso, pode ajustar aí. Muito bom ver aí. A Evelyn nos deu a informação, eu estou vendo que ela está aí, que uma pessoa conhecida, me parece que é um familiar, inclusive, estava mal com a questão do Covid, mas melhorou, nós oramos por isso. Que bom, Evelyn. Ficamos contente mesmo de ver essa melhora. Estou vendo aí Diogo, Emerson, Rose, a Letícia, a Cida Cesareto, o Pedro Miguel, a Maria Clara, que deve estar com a sua mamãe Raquel, seu pai o Maicon, a Pamela, que bom, Pamela, a Érica e o Robson, que estão, o Alex e Fúvia deve estar lá de Sorocaba, a Rita Rolim, nossa irmã querida, manda um abraço para nossa querida irmã Lurdinha, a Nani, que sempre está por aí, a Evelyn, a Josiane Trajano, Deus te abençoe, Josi. A Ana Montalvão, eu não sei, a Bruninha está aí também, o Elias Alves, a Ju, o Valdir, o Rogério Cunha, ou seja, tem um pessoal abençoado aí. E o pessoal que está entrando também, e aqueles que estão compartilhando o seu aparelho, seja um notebook, seja um celular ou qualquer coisa parecida aí. Sejam todos vocês bem-vindos, tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei se o Valdir já conseguiu ajustar. Mano, por algum motivo não está habilitando aqui, deixando que eu consiga mexer então tá no bom, slide. Valdir. Não tem problema. Pode voltar aquela tela do jeito que está. A gente vai aqui adaptando. Então, vamos lá, gente. Nós já estudamos sobre a obra do Espírito Santo, o derramamento do Espírito. Vimos como isso é diferente no Novo Testamento do papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós já entendemos o selo do Espírito Santo, que é aquilo que acontece no momento da nossa conversão, quando o Espírito Santo nos dá a certeza que somos dele, propriedades do Espírito. Nós já estudamos o penhor do Espírito, que é a garantia que o Espírito Santo que nos foi dado
e passou a habitar em nós, é a garantia de que nós vamos até a nova criação. Ou seja, a boa obra que Deus começou em nós, ele vai concluir. O batismo no Espírito, nós estudamos a perspectiva histórica e a perspectiva pentecostal. Então, nós vimos que o batismo no Espírito Santo, na perspectiva histórica, que é a que a gente adota, principalmente na nossa igreja, é um ato do Espírito Santo e que é uma dádiva de Deus. Quando Deus nos abre os olhos espirituais, ele nos dá o seu Espírito. É uma das dádivas da nova aliança, o batismo no Espírito Santo. Ok? Depois nós vemos que todo cristão é chamado a buscar o enchimento ou a plenitude do Espírito Santo, e a gente estudou que a oração, o amor pela palavra de Deus e o exame das Escrituras, a comunhão com a igreja, a manifestação dos dons, tudo isso faz parte dessa busca por ser cheio do Espírito Santo. Vimos os símbolos do Espírito Santo: água, pomba, fogo, o selo propriamente dito, vento, o óleo, vimos tudo isso já, ok? O fruto do Espírito, que são aquelas 9 virtudes, que é a principal evidência de que nós estamos crescendo no Espírito. Essas amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, temperança, todas essas coisas aí que nós já estudamos, tá ok? Depois estudamos os dons do Espírito e nós vimos que o Espírito dá livremente os dons a quem ele quer, mas sempre com a finalidade de edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, capacitar a igreja para a sua missão. E nós vimos também que o Espírito dá dons naturais aos homens. Os dons naturais, eles existem em toda a criação de Deus, inclusive na igreja, mas os dons espirituais só existem para o povo de Deus, porque eles sempre têm o objetivo de edificar, de levar o evangelho a ser conhecido e santificar aqueles que foram chamados por Deus, ok? E, mais recentemente, nós vimos as visitações especiais do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, que está fora do que a gente imagina, as visitações, os arrebatamentos de sentido, coisas que a gente não explica pela razão, pelo mundo material, e que é uma obra do Espírito Santo. E quinta passada nós vimos o que é a santificação. É um processo contínuo em que o Espírito Santo vai agindo em nós, e nós vamos dando vazão a essa ação, de tal forma que a gente vai ficando mais parecido com Jesus, respondendo como Jesus responde, agindo como ele age, ou seja, santificando a própria vida. E hoje nós vamos estudar o último desses grandes temas, para a gente entrar e estudar o livro de Atos, e nós vamos estudar a graça comum do Espírito na criação de Deus. A graça comum. Então, podemos então, Valdir, já ir lá para frente, tá ok? Vamos passando aí a tela. A gente já pegar... já pode passar todas essas telas aí, que são os itens. Pode ir a 11. Exatamente. 8, 9, 10, 11. Um pouquinho antes. Uma antes. Aí. Então, vamos lá. Já agora a gente precisa diferenciar. Quando a Bíblia Sagrada está nos ensinando sobre a graça de Deus, ou seja, a bondade de Deus em relação à sua criação, teologicamente se compreende a graça sobre 2 aspectos. A primeira delas é quando a graça atua para salvar o ser humano, para transformar, para dar uma nova vida, ele se tornar uma nova pessoa. O nome disso é graça salvífica, ou graça salvadora. É aquilo que o Espírito Santo faz em nós, abrindo os nossos olhos espirituais e nos reconciliando com Deus, através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Isso é graça salvífica. Mas Deus não age apenas com a graça salvífica, revelando Jesus. Mesmo as pessoas que não reconhecem Deus, mesmo os ateus, mesmo as pessoas que ainda não foram encontradas pelo Espírito Santo, salvas pelo Espírito Santo, essas pessoas se beneficiam também da obra do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer bem não apenas a sua igreja, que tem a missão de levar o reino de Deus a toda a criatura. Deus também ama a sua criação, os seres humanos.
Deus não ama só os evangélicos. Deus ama os 7 bilhões e meio pessoas que estão no planeta agora, aqueles que já viveram e aqueles que ainda vão viver. E este amor de Deus e o benefício que Deus faz à sua criação, inclusive para os não cristãos, é chamado de graça comum. O que é graça comum? É a boa vontade de Deus de fazer o bem. A quem? A toda a sua criação, indistintamente. Indistintamente. A Bíblia vai manifestar essa bênção de várias formas. Por exemplo, o Deus da Bíblia dá dia e noite para todo mundo, não é só para os cristãos. O Deus bíblico, ele ama os seres humanos provendo alimento para todas as pessoas. Não são só os evangélicos que se plantar, colhe. Qualquer pessoa que plantar, colhe. Isso é uma obra da graça comum do Espírito Santo. O conhecimento humano não são pessoas apenas cristãs que têm assim um bom intelecto para as coisas. Pelo contrário, tem muitas pessoas não cristãs que são extremamente inteligentes, inclusive capazes de fazer coisas boas. Então, a graça comum é essa boa vontade de Deus manifesta de fazer o bem a toda a sua criação. Mas a graça comum também, ela pode ser entendida de uma outra forma. A graça comum é a forma como Deus freia o mal num mundo caído e separado dele. Por exemplo, você já parou para pensar como o nosso mundo, que é mal, poderia ser mais mal ainda? Vou dar um exemplo. A gente tem as forças de segurança, as polícias, o exército, as polícias municipais, a Polícia Federal, tentando cuidar da ordem na sociedade, tentando diminuir a violência e aplicando a lei. Mas, gente, qualquer um de um exercício de bom senso vai perceber que as polícias, elas não dão conta se a violência e o crime explodirem de uma vez só. É impossível isso. Então, o que causa essa coesão na sociedade? O que causa esse aparente controle no mundo que é caótico? Isso é uma obra do Espírito Santo e é chamado de graça comum. Sem isso, as pessoas não teriam consciência que elas não devem roubar. Por exemplo, nós cristãos sabemos que nós devemos roubar. Por quê? Ora, porque o Criador cuida de nós e o Criador nos dá tudo o que precisamos. Mas e uma pessoa que não é cristã, por que ela não rouba? A pergunta é, o Espírito Santo está agindo no mundo, levando as pessoas a uma consciência de harmonia da sociedade. Então, é importante que a gente compreenda isso, porque senão nós cristãos, nós vamos ter uma ideia que Deus só se relaciona conosco. Sim, Deus se relaciona conosco de uma forma especial, como filhos amados, salvos por Jesus Cristo, mas Deus continua amando toda a sua criação. Deus ama o candomblessista, Deus ama o ateu, Deus ama pessoas que professam religiões orientais. Por quê? Porque eles são criação de Deus, ainda que eles estejam cegos espiritualmente. Então, a graça comum tem uma característica também de frear o mal no mundo. Por exemplo, o nosso mundo tem muita feiura, tem muita coisa feia, pecado, as cidades desorganizadas. Você passa num lugar que está assim, favelado, desestruturado, esgoto, e você fala, tudo isso é muito feio. Sim, mas o mesmo Espírito Santo também nos dá arquitetura, nos dá prédios que a gente acha bonito, nos dá a formação das árvores, dos parques. Isso é obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. É por isso que Jesus vai falar nos evangelhos que o Deus que é cheio de bondade, ele dá sol e chuva sobre os justos e sobre os injustos. Você já pensou se Deus resolvesse não mandar chuva sobre o terreno ou a casa dos injustos, o que ia acontecer? Então, não, Deus ama indistintamente, tem coisa que ele faz para toda a sua criação. Quer ver outra expressão da graça comum? A arte. A arte. A arte é uma coisa que os evangélicos gostam, os não evangélicos gostam. Ver um quadro bonito é uma coisa que enche o nosso mundo interior de beleza.
enche o nosso mundo interior de beleza. Se você ver, se você vê uma construção bonita, se você vê um desenho bonito, uma imagem bonita, se você vê um filme bonito, se você vê uma música bonita, tudo isso é fruto da bênção do Espírito Santo sobre a criação. A ciência é uma bênção do Espírito Santo sobre os cientistas, sobre homens que estudam um tema, e a eles é dado um conhecimento aprofundado para fazer o bem às pessoas. A boa política, quando a gente tem bons políticos que atuam, que têm senso de justiça, senso de cuidar dos mais vulneráveis, isso é uma obra do Espírito Santo, mesmo quando eles não são cristãos. Por exemplo, como é que Deus mantém a vida na Terra? Principalmente através de 4 estações. Imagina se a gente tivesse só verão. Imagina se a gente tivesse só inverno. Então, Deus nos dá verão, Deus nos dá inverno, Deus nos dá primavera, Deus nos dá a estação das frutas, e Ele dá para todos, inclusive para as pessoas ruins. E as pessoas ruins, às vezes, somos nós mesmos. Pois é, e mesmo quando a gente é ruim, Deus não deixa de fazer o milho crescer, a uva crescer. Por quê? Porque Deus é bom e Ele ministra a sua graça, a graça comum, para toda a sua criação. Então, as habilidades, os dons, por exemplo, você vê um músico extraordinário e você fala, mas ele não é cristão? Sim, mas o Espírito Santo dá habilidades aos homens para fazer coisas boas e elevar o espírito humano. Isso é graça de Deus, é bondade de Deus. Então, esse é o aspecto da graça comum que eu queria evidenciar um pouquinho agora e diferenciar a graça comum de graça salvífica. Graça salvífica é a ação do Espírito Santo para salvar o ser humano, ministrando a obra do Espírito Santo, fazendo ele enxergar Deus, enxergar Cristo redimindo a humanidade. Isso é graça salvífica. Agora, a graça comum é a bondade de Deus esparramada, espalhada por toda a sua criação, ok? Valdir, podemos ir à tela seguinte. Muito bem. Aí nós fechamos agora 11 temas sobre a obra do Espírito Santo e a graça comum foi o último tema. Agora, eu vou aqui compartilhar com vocês o que Deus espera de nós, cristãos, discípulos de Jesus. Você que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Presta atenção. Deus não quer que você seja evangélico, nem gospel. Deus não quer apenas que você cante louvores, até porque você precisa aprender um pouquinho mais, e eu também, o que é louvor. Louvor é apenas um elogio, ainda não é adoração. Não é porque você ouve música evangélica que você é um bom discípulo de Jesus. Não, não é. Tem muita gente cantando música evangélica e sendo corrupto, mentiroso, com o coração cheio de maldade. Então, não é isso. Quais são os objetivos de Deus para um cristão? E como o Espírito Santo está agindo nessa direção? Eu coloquei aí alguns itens, vamos entender aí no slide o que Deus espera de nós. Olha, a primeira ação do Espírito Santo é nos levando a viver os propósitos de Deus, os objetivos de Deus, é primeiro que a gente receba as bênçãos da nova aliança. Vamos entender o que é nova aliança. O Antigo Testamento significa antiga aliança. Qual é essa antiga aliança? É a aliança de Deus com a nação de Israel, preparando um povo para que Jesus Cristo venha desse povo. Então, esta é a antiga aliança, baseada onde? Na lei de Moisés. Então, obedecer à lei de Moisés é estar sobre a antiga aliança. Então, é por isso que nós vemos no Antigo Testamento os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, onde consta a lei de Moisés, depois vem os profetas, e Deus estabelece, então, com Israel uma relação. Se vocês forem fiéis a mim, uma das evidências de que eu sou Deus de vocês é que eu vou fazer vocês prosperarem na terra que eu vou dar a vocês. Esta é a antiga aliança. Mas a antiga aliança, ela aponta para uma nova aliança. Mesmo Abraão, mesmo Noé, mesmo Moisés,
e todos os grandes homens do Antigo Testamento, eles apontavam para um tempo em que Deus ia se manifestar de um modo muito mais pleno que a lei de Moisés, mais pleno que a profecia dos profetas. Qual é essa época? Quando viesse o Messias. Claro que eles não tinham todas as informações que nós temos agora, mas Deus já tinha falado através dos seus profetas que um dia mandaria o seu filho, e essa vinda de Jesus Cristo traria consigo uma nova aliança, que não era baseado mais na obediência à lei de Moisés apenas. Era um relacionamento com Jesus Cristo que faria uma obra perfeita em benefício dos seres humanos, e aqueles que crescem em Jesus entrariam numa nova aliança com Deus. Não uma aliança baseada na lei de Moisés, como no Antigo Testamento. Um relacionamento baseado no que Cristo fez e como nós nos relacionamos com Ele e como o Espírito dele vem morar dentro de nós. Esta é a nova aliança. Qual é a nova aliança? Jesus Cristo chamando todos os homens ao arrependimento e à reconciliação com Deus Pai, com a Trindade. Por isso que Jesus vai dizer: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem não conhecer, quem não confiar em Jesus, já está condenado. Por quê? Porque está fora dessa nova aliança. E o que a nova aliança traz como bênçãos? Traz muitas coisas, mas traz principalmente duas coisas que nós já vimos lá para trás. A primeira delas, perdão dos pecados, ou purificação dos pecados. No Antigo Testamento, Antiga Aliança, os pecados eram perdoados, digamos assim, de uma forma mais ou menos, por assim dizer. Por quê? Porque cada família tinha que ia ir uma vez por ano, oferecer um sacrifício de animais, e no ano que vem também fazer isso, e corria o risco de Deus não aceitar o sacrifício. Isso era a Antiga Aliança. E a Nova Aliança? A Nova Aliança, toda vez que nós nos arrependemos e nos voltamos em arrependimento para Jesus, nós já temos a certeza da purificação dos pecados. Essa é a bênção da Nova Aliança. Perdão e purificação dos pecados. A segunda coisa que os crentes do Antigo Testamento não experimentaram como nós experimentamos é a bênção do dom do Espírito. O Espírito Santo tornou-se morada em nós. Nós fomos imersos no Espírito e o Espírito foi imerso em nós. É isso que a Bíblia chama de dom do Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. É aquela certeza de que nós somos de Deus. É aquela certeza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele nos salvou. É aquela certeza que Deus tem um propósito para nós. Só tem essa certeza quem recebeu o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro objetivo de Deus para o cristão é que ele receba as bênçãos da nova aliança. Quais são os dois principais aspectos dessa nova aliança? Perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. Segundo aspecto que Deus quer que todo cristão desenvolva é que ele faça uma declaração pública de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Como isso acontece? Através do batismo, o batismo nas águas. Por exemplo, quando nós vamos ao batismo, e o batismo tem que ser sempre um caráter público, nós estamos testemunhando, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que ordena a minha vida, não sou mais eu que faço isso. A minha vida é dele. Por quê? Porque ele morreu no meu lugar. E se ele não morresse, eu não tinha vida nenhuma. Agora, como eu recebi a vida dele, ele é quem manda na minha vida. Então, a primeira evidência do batismo é esse testemunho público. Alguém pode perguntar: mas o batismo, eu preciso fazer uma declaração pública que eu me tornei um cristão? Eu não posso simplesmente crer no meu coração? Não, não pode. Porque Jesus Cristo não morreu escondido na cruz. Ele morreu publicamente por mim e por você. Então, a única forma da gente reconhecer isso também é publicamente, através do batismo. A segunda evidência que o batismo nas águas traz é que agora nós temos um símbolo e um selo que nós somos propriedade de Deus. O maligno não tem mais poder sobre nós. E o batismo tem essa simbologia. Nós morremos para uma vida antiga onde nós éramos escravos do pecado e nós nascemos para uma nova vida que, embora a gente possa pecar, mas agora a gente tem o poder de não mais pecar.
Esse poder foi nos dado pelo Espírito Santo. Ok? Terceiro lugar, o que significa esses objetivos e propósitos de Deus para o cristão? Significa que Deus quer que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não basta você ser batizado no Espírito. Não basta você passar por uma conversão. A Bíblia manda a gente buscar ser cheio do Espírito Santo, ser pleno, né? Por exemplo, esse copo que você está vendo na minha mão aqui, ó, ele tem água. Em outros aspectos, ele foi batizado. Se tem água é porque foi batizado. Mas a Bíblia manda ter tanta água que ele fica transbordando. É isso que é buscar o enchimento do Espírito Santo. Isso pode acontecer na vida de uma pessoa apenas de algumas maneiras. Se a gente não atentar para isso, nunca a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Primeira ferramenta que nós temos para ser cheio do Espírito Santo: a oração contínua. A Bíblia manda a gente orar sem cessar. Jesus nos ensinou: orem para que vocês não entrem em tentação. Vamos deixar claro aqui: cristão que não ora jamais vai ser cheio do Espírito Santo. Jamais vai ser transformado. Vai ser, no máximo, uma pessoa gospel, que canta louvor, mas é uma pessoa que, inclusive, pode estar influenciada por demônios, pessoas que têm maldade no coração, pessoas que ainda não nasceram de novo. Sem oração é impossível uma vida no Espírito. A oração, ela pode e deve ser feita publicamente, mas pode e deve ser feita pessoalmente. Jesus manda a gente entrar no nosso quarto e falar com Deus com o coração aberto. Ela pode ser feita mentalmente, quando a gente está dirigindo, por exemplo, pensando, conversando com Deus. Pode ser feita de várias formas, por isso que é orar sem cessar, porque tem muitas formas de orar, mas isso deve ser feito sob pena de a gente não ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que tem muita gente fraca na fé, porque não está sendo cheio do Espírito Santo. A vida não tem oração, ou não tem oração na vida. O segundo aspecto que marca uma pessoa que está buscando ser cheia do Espírito: o alimento contínuo pelo ensino da palavra de Deus. Vamos deixar claro aqui: se uma pessoa se diz evangélica e cristã, mas não conhece a Bíblia Sagrada e não a estuda, ela não é cristã e não é evangélica. Ela só entrou por uma cultura da religião. É totalmente possível que uma pessoa goste das músicas da igreja, cante as músicas da igreja, uma pessoa gosta do ambiente social da igreja. É totalmente possível que uma pessoa cresça num ambiente cultural evangélico, mas nunca experimentou o enchimento do Espírito Santo. E por quê? Porque ela não ama a palavra de Deus. Tem cristãos que não conhecem nem o básico da Bíblia Sagrada. Se você fala um texto da Bíblia Sagrada dos mais conhecidos, a pessoa não sabe onde está escrito, o que significa. Uma pessoa assim jamais vai ser cheia do Espírito Santo. O que vai guiar ela são outras coisas. O que vai guiar a pessoa é a internet, as redes sociais, a mágoa, a culpa, o materialismo, as outras coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo não guia a vida. E por que não guia? Porque a pessoa não tem fome da palavra de Deus. Portanto, é um cristão fracassado, não tem outro nome para isso. Não vence o pecado, não vence o mal, não vence as tentações, vive sempre em conflito com o mundo, com as pessoas. Por quê? Porque não está sendo cheio do Espírito Santo. Terceiro lugar, uma das evidências de que nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo é que a gente tem prazer na comunhão. Todo encontro de pessoas cheias de Deus é uma delícia. A gente gosta de cantar juntos, de orar juntos, de participar do culto juntos. A gente tem prazer na comunhão, prazer de participar da ceia do Senhor. Se um cristão não entende a importância da ceia do Senhor, e ele, por exemplo, passa a ceia do Senhor e a pessoa fala: não tomei agora, eu tomo mês que vem. Essa pessoa está vazia do Espírito Santo. Porque uma pessoa que está sendo cheia do Espírito Santo, jamais ela vai perder a celebração da ceia do Senhor e isso vai ser normal. Jamais, jamais. Por quê? Porque essa é uma obra do Espírito Santo. A ceia do Senhor é uma forma da gente ter visível a palavra de Deus. A gente se lembrar que a gente só foi reconciliado com Deus por causa do que Cristo fez. E o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus.
Se a gente não relembrar isso, não trazer à memória, isso quer dizer que o Espírito Santo não está habitando em nós, não está enchendo o nosso interior. E por isso que Paulo vai falar, é por isso que tem muito entre vocês fracos, que perderam a fé, que não têm mais força. É por esse motivo. Por quê? Porque vocês não estão sendo cheios do Espírito Santo. A comunhão, a ceia do Senhor não é uma prioridade para vocês. Vocês vão ser dominados por esse mundo tenebroso. Em quarto lugar, ser cheio do Espírito Santo significa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Vamos entender o que é crescer na graça. É crescer na piedade, na devoção. Uma pessoa que cresceu na graça é aquela pessoa que as pessoas olham de fora e falam assim, puxa, como essa pessoa está melhorando, né? Antigamente você olhava para ela, ela era de um jeito, agora a gente experimenta, está vendo que ela está crescendo, ela tá perdoando mais fácil, ela está sendo mais paciente. Isso é piedade, isso é devoção, isso é crescer na graça, é manifestar o fruto do Espírito. Crescer na graça é isso, no final da história. E no conhecimento de Cristo. Que conhecimento é este? Bem, nós já falamos aqui que não adianta alguém dizer que crê em Jesus. Crer em Jesus, saber que ele existe, até o diabo faz isso. A Bíblia diz que ele crê e até estremece. Ele sabe que Cristo é poderoso e que Cristo é o Senhor do cosmos, mas ele não obedece. O que nos faz diferentes de Satanás não é outra coisa. O que nos faz filhos de Deus é obedecer a Deus. Por que Satanás não pode ser filho de Deus, embora ele seja criatura de Deus caída? É que ele não obedece. Ele sabe quem é Jesus, mas não obedece a Jesus. Então, você também não confia em quem você não conhece. Tem um monte de gente dizendo que confia em Jesus, que tem fé em Jesus, mas não conhece Jesus através das Escrituras. Nunca leu os Evangelhos, nunca entendeu os milagres de Jesus, nunca entendeu as parábolas de Jesus, nunca entendeu o Sermão do Monte. Então, na verdade, essa pessoa não crê em Jesus. O que ela tem ela acha legal a religião. Ela gosta da música gospel, gosta da música do cantor X, chama de louvor, e a gente já ensinou que música, louvor e adoração são coisas completamente diferentes. Tem muita gente que gosta de música sertaneja, o outro gosta de gospel. Isso não tem nada a ver no nosso relacionamento pessoal com o Espírito Santo. O relacionamento pessoal com o Espírito Santo leva a gente a ter fome de conhecer Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Isso é a busca por ser cheio do Espírito Santo. Sem a oração, sem a fome pela palavra de Deus, sem o prazer da comunhão com os outros irmãos, e sem a gente crescer na graça e no conhecimento de Cristo, jamais a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Então, quando alguém fala assim, eu conheço tal pessoa, aquela pessoa é cheio da unção, o que as pessoas estão querendo dizer com isso? O que é ser cheio da unção? Já sei. É que uns são, outros não são. É isso. Não são o quê? Íntimos de Jesus Cristo e do seu Espírito. Então, uma pessoa ter dons espirituais não faz dela uma pessoa cheia do Espírito. Eu já expliquei que Deus dá os seus dons espirituais, não é para ninguém que merece. Nós não recebemos dons porque a gente merece, é porque o Espírito quer dar. Agora, se manifesta o fruto do Espírito, é porque tem relacionamento com o Espírito Santo. Então, está sendo cheio do Espírito Santo. Em quarto lugar, os objetivos e os propósitos de Deus para o cristão é que, além dele receber as bênçãos da nova aliança, além dele passar pelo batismo nas águas, como um testemunho público do senhorio de Cristo, além dele buscar ser cheio do Espírito Santo pela oração, pela palavra, pela comunhão com os santos, crescendo na graça e conhecimento, ele precisa dar evidências de que ele está cheio do Espírito, da plenitude do Espírito Santo. E como é que a Bíblia ensina que nós demos essas evidências de que a gente está cheio do Espírito Santo? Primeiro sinal, santidade da vida. Como é que a gente sabe que está tendo santidade na vida? Quando a gente manifesta as evidências do fruto do Espírito. Quais são as virtudes do Espírito? Vamos ver aqui. Amor.
Sem amor não tem santidade na vida. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Sem a alegria do Senhor, você não vai conseguir ter santidade na vida. Paz, que é a paz de Cristo, que você é capaz de ter paz no meio do tumulto. Isso é uma evidência de santidade na vida. Que mais? Fidelidade. Quanto mais você vai crescendo em santidade, você vai sendo uma pessoa só. Você não tem 2 caras, 3 caras. Você não é uma pessoa em casa, outra na igreja, outra no trabalho, outro no lazer, outro na praia, outro não sei aonde. Não. Você é uma pessoa. Uma cara só, um caráter só. Isso é santidade na vida. Essa é evidência de santidade na vida. Ok? Então, uma pessoa plena do Espírito Santo mostra santidade na vida. Agora, deixa eu dar outro conceito de santidade na vida. Quando você vai se tornando mais santificado, presta atenção, que isso é mais difícil compreender. Você vai se tornando mais humano. Quanto mais santo, mais humano. Tem gente que acha que se tornar santificado é ser mais espiritual. Gente, você vai conhecer, eu conheço um monte de gente espiritual que faz um monte de bobagem. Gente cheia dos dons, gente que fala em línguas, gente que fala em província e não paga as contas. Gente cheio de viajar nos anjos e voar não sei para onde, igual o Padre Marcelo, mas vive mentindo. Gente que diz que é cheio de Deus e que faz um monte de coisas que parecem sobrenaturais, mas não é solidário com ninguém, não é generoso com ninguém. Então, isso não tem nada a ver com a evidência do Espírito Santo. Quem é mais santificado é mais humano. O que significa ser mais humano? Significa que o pecado, presta atenção, o pecado nos desumaniza. Vou dar um exemplo. O que é a pornografia? A pornografia é a desumanização do sexo conforme Deus. Por isso que ela é pecado. Uma pessoa que é aprisionada pela pornografia, ela está deixando de ser humano, ela está se comportando como bicho. Bicho age pelo instinto. Não adianta você falar para um cachorro para ele deixar de ser cachorro, porque ele tem instinto de cachorro. Ele só sabe se comportar daquele jeito. Agora, o ser humano não. O ser humano é humano, ele tem capacidade de refletir. É isso que nos torna humanos. Por exemplo, mentir. Mentir nos desumaniza. Porque se todo mundo mentir um para o outro, a sociedade se inviabiliza. Imagina você prometer ir para o trabalho e não ir. O patrão prometer te pagar e não pagar. O que vai acontecer? Pois é, um caos acontece. Então, a mentira tira a humanidade de nós, portanto, tira a santidade. E aí a gente pode aplicar isso a um monte de coisas. Segundo lugar, a evidência que nós somos plenos no Espírito, estamos sendo plenos no Espírito ou cheios, é que a gente ganha uma ousadia para falar de Deus às pessoas. A gente sabe que o mesmo amor que nos encontrou precisa alcançar alguém. A gente sabe que o mesmo Deus que está sustentando a nossa família, o nosso casamento, pode curar um casal que está entrando em divórcio. Uma pessoa que está aprisionada por, sei lá, qualquer coisa que está aprisionando ela, materialista. Ou seja, quem está sendo cheio do Espírito Santo quer levar a boa notícia do Evangelho às outras pessoas. Então, esses são os 4 itens. Valdir, eu não sei se está aparecendo para você aí o 5º item, porque parece que está pegando um pouquinho embaixo. Se você quiser diminuir aí, mas se não tiver o 5º, pelo menos esses 4 aqui nos ajuda a entender quais são os objetivos de Deus, os propósitos de Deus para nós. Pelo menos esses 4 aqui já nos dão evidência. Mas eu acho que são esses 4 mesmo. Então, Valdir, aqui nós estamos concluindo todo o processo que nós chamamos a obra do Espírito Santo, ou o ministério do Espírito Santo. Primeira parte do curso foi a pessoa do Espírito Santo. Agora é o que ele faz, a obra, o ministério. Nós estamos concluindo aqui. E agora, a partir de agora, nós vamos tirar dúvidas, as perguntas, e já podemos entrar agora em estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Sem isso que nós estudamos aqui, em todas essas quintas, você não vai entender o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas agora você vai ver, à medida que a gente for lendo, como
vai abrir assim uma avenida na mente da gente para a gente compreender. Então, Valdir, passo a palavra para você, para a gente ouvir aí as perguntas, tá bom? Ok, pessoal, o de sempre, quem tiver dúvidas pode acionar aí a mãozinha, quem tiver com celular, ou fazer algum sinal, escrever no chat ou no WhatsApp. Então, estão liberados aí que quem tiver perguntas é só acenar que eu libero o microfone. Pode usar o Zap, pode usar o bate-papo, pode usar o microfone, tá bom? Vamos lá. Eu vi uma mãozinha no César, acho que ele quer fazer uma pergunta, hein, mano? O César está do meu lado aqui, vamos ver se ele vai querer fazer uma pergunta. Eu vi a mãozinha dele aparecendo aqui também. Vamos ver, mas eu acho que por enquanto, daqui a pouco ele vai fazer uma pergunta, mas eu acho que já apareceu a Pamela aí também. Já, mano, uma pergunta da Pamela aqui. Pergunta da Pamela. Com frequência nos deparamos com a questão: por que Deus permite tanta maldade e tragédias no mundo? Entendo que temos a responsabilidade de responder em amor e com clareza a esse tipo de conflito, inclusive para nós mesmos. Você pode nos revisar sobre esse tema? Valdir, eu tirei o fone aqui um pouquinho. Você pode começar a ler a pergunta de novo para ficar claro para mim, por favor? Sim. Ela está falando aqui, mano, que com frequência nós somos indagados sobre essa questão, abre aspas, por que Deus permite tanta maldade e tragédias no mundo, fecha aspas. Então ela está pedindo se você pode dar uma revisada sobre esse assunto, inclusive para quando nós mesmos temos dúvida quanto a esse assunto, né? Eu acho que entendi a pergunta. Pamela, vamos lá. Essa é um questionamento que a humanidade se faz desde que o mundo é mundo. Porque se Deus é bom, ele permite o mal e o sofrimento no mundo. Se Deus é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa e ele é bom, por que ele permite o mal e o sofrimento? Aí a pergunta é, se ele é bom e não acaba com o mal, talvez ele não seja tão bom assim. Ou se ele é bom, quer acabar com o mal, mas não consegue acabar com o mal, talvez ele não seja todo poderoso. Esse dilema é conhecido na história como o dilema de Epicuro, que é um filósofo que viveu um pouquinho antes de Jesus. E essa pergunta é feita por nós aqui o tempo inteiro. Só que essa equação, Pamela, precisa entrar uma coisa preciosa chamada liberdade humana. Liberdade humana. Deus é bom, mas não é um ditador. Deus nos aconselha, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu espírito, mas Deus não obriga você. Veja, vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Já me perguntaram assim, Manu, a gente sofre porque a gente peca? Eu disse, sim, a Bíblia afirma isso. Então vamos lá. Se eu parasse de pecar, eu falei para a pessoa assim, não, você não consegue parar de pecar porque você ainda tem parte da sua natureza caída. Mas a pessoa me disse assim, vamos fazer uma abstração. Vamos ter a hipótese de eu consiga viver uma vida assim, beirando a perfeição. Não minto, não brigo com ninguém, sou uma pessoa assim, praticamente sem pecados. Isso faria com que eu parasse de sofrer? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas falam assim, puxa, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu dou o dízimo, eu, sei lá, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua. Por que essas coisas estão acontecendo comigo de ruim? Um monte de gente se pergunta isso. E a resposta é, se a gente pecar menos, a gente diminui a possibilidade do sofrimento para nós. Mas tem um problema. Nós vivemos num mundo que a gente não vive sozinho. Tem um outro vivendo. E para não haver sofrimento, eu teria que parar de pecar e o outro também. Mas aí tem um terceiro pecando e o pecado do outro me afeta. Aí o terceiro teria que parar de pecar. Você já percebeu que o quarto também, o quinto também, o 10º, 7 bilhões e meio de pessoas teriam que parar de pecar. Aí não teria mais sofrimento no mundo. Aí você que é inteligente já pensou, mas se todo mundo parar de pecar, a gente voltaria para o Éden. É verdade. É verdade. E foi precisamente por esse motivo que nós fomos expulsos do Éden, porque nós usamos mal a nossa liberdade.
E a gente continua usando mal a liberdade. Por exemplo, a Bíblia diz assim, não tenha outro deuses além de mim. A gente pega a nossa carreira, faz Deus. A gente pega os nossos filhos, faz Deus. A gente pega o nosso dinheiro, faz Deus. Deus fala assim, não roube. Aí a gente fala, tá bom, eu não sou ladrão. Mas a gente fica roubando os sonhos dos outros, roubando a expectativa dos outros. A gente está pecando. E quando a gente pega, traz sofrimento para o mundo. Então, é isso que acontece, Pamela. Deus é bom. E Deus é todo-poderoso, mas ele não é um ditador. Ele dá liberdade para o ser humano. Vou dar um exemplo, Pamela. Pensa no relacionamento seu com o do seu marido, Diego. Se o Diego chegasse para você e falasse assim, Pamela, eu te amo, mas você é obrigada a ficar comigo e fazer tudo que eu quiser. A pergunta é, isso seria amor? Não, isso é ditadura. O amor só pode existir onde há liberdade. O Diego tem que chegar para você e falar, olha, Pamela, eu amo você, inclusive eu quero viver a minha vida junto com você, inclusive eu quero casar com você. Você aceita? Você poderia ter dito sim e não. Você tem uma liberdade para isso. Se você dizer sim, tem uma consequência. Se dizer não, tem outra consequência. Quando nós dizemos não para Deus, nós enchemos o nosso mundo de possibilidade de consequências ruins. Então, mesmo que uma pessoa vive de forma assim perfeita, os outros não vivem. E a gente vai sofrer o pecado dos outros. A gente tem os problemas sociais, a gente tem o problema da violência, a gente tem um problema dos recursos naturais que estão deixando o planeta hostil contra a gente. E tudo isso tem a ver com o uso mal da nossa liberdade. Ok? Legal. Pamela, ficou mais alguma dúvida ainda sobre a pergunta? Pode dar um sinalzinho ou abrir o microfone. Acho que não, mano. Já agradeceu. A Nani levantou a mão aqui, vou abrir o microfone para ela. Pronto, Nani, pode liberar o microfone. Está aberto seu microfone, Nani? Eu acho que não está, porque eu não estou ouvindo aqui. Deixa eu ver, cadê a Nani? Acho que não abriu o microfone dela. Ou ela levantou a mão por engano. Só confirma para mim no chat, Nani, se foi por engano, tá? Tem uma pergunta do Naldo, mano, aqui. Vamos lá, Naldo. Eu respondi... Olá, boa noite. Opa, o Naldo pode fazer. Olá, boa noite, paz a todos, tudo bom? Amém, Naldo. Vai lá, vamos lá. Com base na pergunta da Pamela, mano, eu posso responder a isso, que Deus é amor, mas também é justiça ou não? Sim. Sim. O que a gente precisa levar em consideração aí é que o mundo que nós vivemos é um mundo em que Deus se manifesta em amor e em justiça. A Bíblia está cheia de declarações assim, a mais conhecida é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. Isso é amor. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Isso é justiça. Isso é justiça. Agora, com a vinda de Jesus, e essa é a beleza do Evangelho, Deus despejou a sua justa justiça sobre o seu Filho Jesus Cristo. Olha só que coisa. Quem merecia justiça? Eu e você e todos os seres humanos que pecam. Mas Deus despejou sobre Jesus. E quem merecia o amor de Deus? O seu Filho Jesus Cristo perfeito. Mas Deus despejou o seu amor sobre nós. É por isso que os evangelistas e os apóstolos vão dizer desse amor de Deus que é insondável. Então, Deus atua no nosso mundo com amor e com justiça. Para aqueles que já experimentaram o novo nascimento, a justiça de Cristo está neles. E aqueles que não ainda experimentaram um novo nascimento, estão correndo o risco eterno de, enquanto Deus está dando oportunidade de salvação e não aceitarem, essa justiça está sobre eles de forma definitiva quando Cristo retornar ao nosso mundo.
Então, nós estamos vivendo um tempo em que Deus continua dando oportunidade às pessoas para se valer do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Enquanto a justiça só foi despejada sobre Cristo para a salvação das pessoas. Mas chegará um momento que Deus, através de Jesus, virá ao nosso mundo como um justo juiz e não mais como salvador da humanidade apenas. Então, Deus estará presente em amor e em justiça. Agora, olha que coisa curiosa. Há um lugar, conforme a Bíblia, que Deus vai manifestar-se apenas como justiça. Qual lugar? É o que nós conhecemos como o inferno. Deus estará lá, porque Deus está em todo lugar, mas só como justiça, porque rejeitaram o sacrifício de Cristo. Ok, não? Mano, por hora não tem mais nenhuma. Da Nani foi por engano, a mãozinha. Foi por engano? Foi por engano. Então vamos lá. Se não tem perguntas, vamos seguir com o conteúdo, tá? Porque tem bastante... Não surgiu mais nada aí, né? Não, mano, por hora não. Espera aí que o César quer fazer uma pergunta aqui. Ah, verdade, é verdade. Então vamos lá, César. Você consegue fazer aí ou não? Ele está com o aparelho celular aqui do meu lado também. Ou se não, pode fazer daí que o pessoal está ouvindo você, César. Pode fazer daí. Na verdade, é mais um auxílio para a gente poder evangelizar um amigo lá do serviço. Mais um auxílio. É assim, pessoas que não é evangélicas, porém a gente vê que a pessoa tem um Espírito Santo. Pelas ações que a pessoa faz, pela bondade da pessoa, pela mansidão, por tudo que a pessoa a gente percebe que a pessoa ela tem o Espírito Santo. De tudo que ela faz. No meu serviço tem algumas pessoas. E muitas vezes elas se tornam até melhores do que pessoas evangélicas que dentro da igreja, que a gente percebe que a pessoa tem hora que a gente chega perto dela, a pessoa tá para explodir, tá. Então a gente vê que aquela pessoa que não é evangélica, ela tem o Espírito Santo também. Porém, nós sabemos que se ela não se arrepender dos pecados, não aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, ela não vai ser salva. E através disso daí, eu estava evangelizando um amigo meu que ele está desviado, não está indo para a igreja. Mas ele nasceu no berço evangélico, toda a família dele são missionários, são pastores, graças a Deus, igual a gente. Porém, ele não está indo para a igreja. E ele pegou e falou, quem falou que eu não vou ser salvo? Que nem, por exemplo, fulano de tal. Quem falou que ele não vai ser salvo? Porque ele é uma pessoa boa, eu nunca vi ninguém reclamando dele, fazendo nada contra ele. Então, como, César, você explica para mim que ele não vai ser salvo? Excelente pergunta, excelente pergunta. Vamos lá. A Bíblia ensina que há pessoas que estão mais perto do reino de Deus e outras pessoas mais longe do reino de Deus. O César está dando um exemplo de pessoas aqui que têm uma boa moral, têm bons costumes, se comportam bem. Essas pessoas estão mais perto do reino de Deus, mais perto do que outras. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Vamos levar em conta, sei lá, um campo de futebol. Por exemplo, o Morumbi. Uma pessoa que esteja a 20 quilômetros do Morumbi, 20 quilômetros, está dentro ou está fora do Morumbi? Você vai responder, está fora do Morumbi. A pergunta é, a pessoa que está a 1 metro só do Morumbi, ela está dentro ou está fora? Você já percebeu que não importa se a pessoa está 1 metro ou 20 quilômetros, ela está fora. E fora do reino de Deus não há salvação. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que é muito importante. Pecado na Bíblia, que é aquilo que faz a gente perder a salvação ou não ser salvo, não é só o que a gente faz, não é só a nossa ação ruim. Pecado é quem a gente é. Pode ser que uma pessoa seja muito boa moralmente e faça muito pouca coisas erradas. Mas pecado não é só isso.
É pecado quem a gente é. Vou dar um exemplo aqui, como que a gente é pecado. Por exemplo, se alguém diz assim, olha, eu vou ser salvo, eu não preciso de Jesus porque eu faço um monte de coisas boas, eu sou uma pessoa que paga meus impostos, eu não vivo xingando ninguém, ou seja, eu me sinto uma pessoa boa. Então eu acho que eu vou para o céu, eu sou salvo. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, juntou mais um pecado ao seu monte de pecado, o de mentiroso. Olha como é sério o negócio. Porque todos pecaram e perderam a glória de Deus ao pecar. E não é difícil, gente. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu sou muito boa, eu acho que eu vou para o céu, eu não preciso de Jesus, de igreja, de salvação. Então vamos fazer um teste. O teste do padrão de Deus. O teste dos 10 mandamentos. Então, primeiro teste. Em todo tempo, em toda a sua vida, ame a Deus acima de todas as coisas. Que tal? Passou no teste? Em algum momento da sua vida, dos seus 20, 30, 40, 50, 70 anos, você nunca deixou de amar a Deus sobre todas as coisas? Eu não conheço nenhum ser humano assim. Nem eu, inclusive. Então, parece que já falhou no teste. Mas vamos um pouquinho adiante. O segundo teste é: não construa imagens que represente Deus, porque Deus não cabe em nenhuma imagem. Às vezes nós chamamos de a principal coisa da nossa vida, portanto tentando representar Deus, a nossa carreira profissional. A nossa carreira profissional é mais importante que tudo para nós. Portanto, o nosso Deus não é o Deus verdadeiro, é a carreira profissional, ou é o dinheiro, ou é os bens que a gente tem, ou é a inteligência que a gente tem, ou é os amigos que a gente tem. E aí, passamos no teste? Parece que já falhamos um segundo, né? E ainda faltam 8. Quer continuar? Guarde o sábado. Não deixe o trabalho dominar você. Guarde um dia para ser grato a Deus e descansar. Nesse dia, seja grato a Deus o dia inteiro. Passamos o teste? Quer continuar alguém? Não cobice. Alguém já nunca cobiçou nada em todos os momentos da vida? Passamos no teste? Nem precisa continuar, né? Então, a Bíblia está certa. Quando ela está dizendo que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. E Deus não pode ser mentiroso. Portanto, quem é mentiroso? Nós. Portanto, ao monte de pecados que a gente tinha, juntamos mais um agora. Qual? O de ser mentiroso. Porque nós não alcançamos o padrão de Deus. Veja, quando uma pessoa fala assim, eu acho que eu sou bom o suficiente, sou uma pessoa certa, eu já estou salvo. Ela está falando, quem é o padrão dela? O padrão dela é ela mesma. Olha que coisa curiosa. Agora vamos colocar o padrão de Deus, que é os 10 mandamentos. Aí não sobra ninguém. Ninguém. É por isso que a gente precisa de salvação. Ok, César? Muito bom, obrigado. Legal. Mais alguma aí, Valdir? Tem, mano, chegaram mais 2. Olha, a pessoa vai animando. Quando um pergunta e os outros vão perguntando também. Vamos lá. O Emerson primeiro aqui. Emerson, pastor, vamos lá, Emerson. Isso. Pastor, estou aqui em um trabalho e terei que sair... não é uma pergunta, não. Essa aqui é só um comunicado, né? Só um comunicado. Então tem só uma do Jefferson aqui. Se Deus acabar com tudo que é mal, ele teria que acabar também com a humanidade? Sim. A resposta é sim. Porque o ser humano, ele carrega a imagem de Deus nele. Não há nenhum ser humano que não tenha pelo menos um pedacinho da imagem do Criador. Mesmo o sujeito pior desse mundo, mesmo Hitler, mesmo ou qualquer outro, carrega em si a imagem de Deus. Por isso que todo ser humano é um solo sagrado. Mas a Bíblia também diz que todo ser humano, até que ele seja redimido completamente, ele carrega maldade dentro de si. A gente é capaz de fazer maldade ainda. Portanto, se Deus acabasse com o mal, ele acabaria com a gente. Então, não acabar com o mal, olha que coisa louca. Deus não acabar com o mal é um sinal de amor a gente. Porque se ele fosse acabar com o mal, ele teria que acabar com a gente também. Porque nós temos mal dentro de nós. Não é maluco isso? Mas é isso que a Bíblia ensina.
E é isso que a gente experimenta na realidade, né? Ok? Acho que por hora são essas mesmo. Ok, porque até agora era até onde eu conseguia responder também, Valdir. Se o pessoal conseguir começar a fazer mais aí, eu não sei se eu vou conseguir. Então vamos lá. A gente tem 10 minutinhos. Eu só vou entrar no assunto do conteúdo do Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos dos Apóstolos, ok? Então vamos lá, Valdir, só continuar lá na tela, que já está lá, tá? Certo. Só na sequência? É, na sequência mesmo. Agora, finalmente, olha, tô só reforçando, nós já estudamos a pessoa do Espírito Santo, uma das manifestações da Trindade, Deus, e agora nós estudamos a obra dele. Agora vamos ver essas manifestações no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, o evangelista. É o segundo livro de Lucas. É a sequência do evangelho de Lucas. Se os evangelhos têm como foco mostrar a vida e a obra de Jesus, o livro de Atos tem por objetivo mostrar a obra do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja. Esse é o objetivo. Então, é um livro sobre a ação do Espírito Santo nos apóstolos e na igreja. Por isso que se chama Atos dos Apóstolos, porque é um livro de ação, ok? De prática do Evangelho. Então, vamos lá. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Ele abre com uma promessa, a promessa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está na iminência de voltar aos céus, nós já estudamos isso. Jesus Cristo morre numa sexta-feira, depois da ceia da quinta-feira. Ele fica no túmulo sexta-feira à tarde, noite, o sábado inteiro, e ressuscita pela manhã, no domingo. Depois disso, Jesus fica 40 dias aparecendo aos apóstolos, com o corpo ressurreto. Ele tem poderes para aparecer e desaparecer. Ele já está de posse do corpo da ressurreição, o corpo que nós teremos quando Jesus Cristo retornar. E depois de 40 dias da ressurreição, ele é elevado aos céus, e ele promete que quando ele for aos céus, ele vai enviar o Espírito Santo para viver dentro de nós. Então, esta é a promessa. Então, Atos 1, 4, 5 vai nos informar. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Por quê? Esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, a evidência externa. Mas dentro de poucos dias, olha, Jesus está no tempo pós-ressurreição. Foi em algum momento desses 40 dias que ele falou isso aqui. Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora, ele vai vir morar dentro de vocês. E ele vai formar uma comunidade em que vocês serão batizados no meu corpo, o corpo espiritual. Ok? Então, olha só que é uma promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo. É a primeira informação do livro de Atos. Segunda informação, além da promessa, Jesus também prometeu que os seus discípulos teriam um poder extraordinário para testemunhar dele. Olha o verso bíblico, o verso 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, vai haver uma capacitação especial que eles não tinham ainda. E para que serve esse poder? E vocês serão minhas testemunhas. O poder é para ser testemunha de Jesus. Aonde? Em Jerusalém, onde o Espírito vai descer. Em toda a Judéia, ou seja, para fora de Jerusalém. Em Samaria, ou seja, no estrangeiro, e em todos os confins da terra. Ou seja, o Espírito agora vai ser derramado sobre toda a humanidade, toda a carne. Então, veja que Jesus, antes de ir ao céu,
prometeu que o Espírito viria, para eles ficarem em Jerusalém, porque era em Jerusalém que o Espírito ia se revelar. E que quando ele se revelasse, eles receberiam um poder que eles nunca experimentaram. Porque Jesus estava com eles e o poder era de Jesus. Mas quando Jesus ressuscita e vai aos céus, agora esse poder, que é o poder do Espírito, vai ser internalizado nos seus discípulos. Portanto, é um período espiritualmente mais intenso agora. Ok? Então, esta é a segunda promessa. Em terceiro lugar, a promessa do retorno de Cristo. Aí não veio aí, Valdir, eu acho que o meu arquivo aqui não foi o mais atualizado, mas a gente pode ler. É Atos dos Apóstolos, no verso de número 11. Jesus está subindo depois de 40 dias, estando com o corpo ressurreto entre os seus discípulos, e ele diz assim, quando Jesus começa a subir, levado por anjos, então os anjos dizem assim, homens da Galileia, ou seja, homens do interior de Israel, é como se os anjos estivessem falando, vocês, irmãos caipira, mais ou menos isso está sendo dito aqui, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado por meio de vocês aos céus, voltará, do mesmo modo como viram subir. Aqui, uma das expressões mais evidentes, que Cristo retornará ao nosso mundo para completar a redenção. Então, essa promessa já está em Atos capítulo 1. Em quarto lugar, a escolha do substituto de Judas. Quem foi Judas? Um dos 12 discípulos de Jesus que traiu Jesus, que vendeu Jesus, que vendeu a fé, que vendeu o único justo que o mundo conheceu. Esse é Judas. Por isso que ele era do maligno. E com o autossuicídio, o suicídio de Judas, precisava de um novo representante. Por quê? Porque os discípulos de Jesus eram 12. Porque havia 12 tribos de Israel. E os discípulos de Jesus representavam o novo Israel de Deus. Então, há uma escolha. E a escolha como é feita? Em oração, eles perdem discernimento de Deus e lançam sortes. Olha que coisa impressionante. E o Espírito confirma, e essa confirmação recai sobre um homem chamado Matias. Então, 11 discípulos anteriores, Judas morre e Matias assume o lugar de Judas. E, de novo, os discípulos agora são no número de 12. Ok? Esse é o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Ok? O Espírito Santo ainda não foi derramado. Jesus está instruindo os seus discípulos. Esse capítulo 1 é o capítulo entre a ressurreição e entre a ascensão de Jesus aos céus. 40 dias demorou. Jesus apareceu várias vezes no cenáculo, onde ele estava orando, apareceu para mulheres, apareceu, conforme Paulo, para mais de 500 pessoas de uma vez só. Jesus apareceu várias vezes. Apareceu para Pedro, por exemplo, comeu peixe assado com o corpo da ressurreição. É uma coisa maluca essa aí, mas mostra o poder de Deus na nova criação. E ele, quando subiu ao céu, depois de 40 dias, diz, fiquem em Jerusalém, porque é em Jerusalém que vai ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel. Então, Jesus foi aos céus, passaram 10 dias, que era a festa de Pentecostes, e foi nesse dia que Deus resolveu derramar o seu Espírito e começou a nova era, a era do Espírito Santo. Ok? Então, esse é o giro. O Manu cortou o seu áudio agora. Cortou o áudio? No finalzinho, da última parte que você falou agora. Na Eu última frase mesmo. Eu entendi o final do meu nome só. Então, vamos ao próximo slide. É só isso que eu falei. Entendi uma coisa que não. Aqui, ó. Aqui que estava, que ficou... O slide ficou cortado, Valdir. Olha, tudo que eu expliquei está nessa tela aí, gente. Ó, tá? Tem os versículos bíblicos, inclusive. Olha, a ascensão de Jesus aos céus. Então, a gente vai ter que cortar aqueles títulos que estão no outro, Valdir. Depois a gente faz isso.
porque vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Mas eu já expliquei essa tela também, pode ir à tela. Muito bem, aí começa Atos 2. Atos 2 é o relato da vinda do Espírito Santo. Quando? Numa festa judaica. Então, gente, vamos lá, nós somos estudantes da Bíblia. Não, vamos entender o que é Pentecostes. No Pentecostes não é uma coisa do reteté. Não é uma coisa de falar em línguas como a gente pensa hoje. Não é um nome que se dá a algumas igrejas. Pentecostes é uma festa judaica. É uma das grandes 3 festas judaicas. É uma festa que durava 50 dias depois da festa da Páscoa. É isso, é uma festa judaica. Agora, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a humanidade, inclusive sobre a sua igreja, no dia dessa festa. É por isso que a gente chama de Dom Pentecostal. Deu para entender? Mas Pentecostes é uma festa judaica. Então, o Espírito vem numa festa onde eles estão celebrando o Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pente, de 5, Pentecostes, 50 dias, né? Ok? Então, o Espírito Santo vem 10 dias depois que Jesus falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer. Então, só para não confundir a sua cabeça, Jesus ressuscita, fica 40 dias aqui nesse mundo, sobe aos céus depois de 40 dias e diz, esperem em Jerusalém. Passado mais 10 dias, que completa 50 dias, acontece a festa judaica de Pentecostes. O Espírito vem sobre eles. E qual a evidência que o Espírito está vindo sobre eles? Primeiro, eles ouvem um som. O Espírito entra no mundo dos homens com um som. E também com visões. Sobre eles são vistas como se fossem labaredas de fogo ou línguas de fogo. Então, tem um som, o som do Espírito, as visões do Espírito e a manifestação de idiomas. O que acontece em Atos 2, na festa de Pentecostes, é o Espírito dando capacidade a pessoas simples do interior de Israel, são chamados galileus. Galileus é o caipira de Israel. Galileia era a região do interior de Israel. E eles começam a falar idiomas que eles nunca estudaram. E pelo menos 14 idiomas são identificados em Atos 2. Por que é que Deus faz isso? Porque na festa de Pentecostes, os judeus, sejam de nascimento ou judeus da religião, que moravam em outros países, outras cidades, iam tudo para Jerusalém. Mas tinha judeus que era judeu de religião, mas nem falava mais a língua judaica, porque ele estava morando na Síria, estava morando na Mesopotâmia, ou estava morando no Egito, estava morando em lugares diferentes. Então, eles já nasceram nesses lugares, só que eles são de religião judaica. E o Espírito Santo, evidentemente, como sabia disso, se manifestou na língua deles. Olha que coisa maravilhosa. Eles falaram, não pode ser. Esses homens nós conhecemos, eles são pescadores, eles são gente do interior, eles são caipiras, eles nunca estudaram. Eles estão falando no nosso idioma, isso não é uma coisa normal. Pois é, não era mesmo. Era o Espírito Santo que estava agindo para comunicar suas verdades nos próprios idiomas desses visitantes de Israel. Uma curiosidade, esses idiomas que aparecem em Atos 2 são os mesmos idiomas que aparecem em Gênesis 11, na Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas. Olha que coisa curiosa. Depois ele fala um pouco mais sobre isso. Terceiro lugar, Pedro, aquele medroso, aquele que fugiu na hora da crucificação, Pedro que negou Jesus 3 vezes, Pedro que estava sumido, agora o Espírito Santo vem sobre ele. E o que acontece com Pedro? Pedro se torna cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, não tem medo mais do Império Romano, não tem medo mais da polícia política e religiosa judaica, que é o Sinédrio, e ele vai para a praça pública e fala, Jesus Cristo, que vocês mataram, ressuscitou. E ele é Deus que veio nos salvar. E quem não se arrepender vai estar separado de Deus para o resto da vida,
Convertam-se e sejam batizados como sinal de reconciliação com Deus. Olha que mudança. Só o Espírito Santo pode fazer isso num homem como Pedro. E Pedro deixa bem claro que, diferentemente de tudo que vinha para trás, o que o Espírito Santo veio trazer são as dádivas da conversão que a gente já estudou para trás. Primeiro, arrependam-se e tenham os pecados perdoados. Perdão de pecados é uma das dádivas do Espírito Santo. E segundo, recebam o dom do Espírito. É o sinal de que o Espírito Santo veio morar dentro de você. Isso é as dádivas da conversão. Em quinto lugar, aí, nasce uma comunidade de fé. A comunidade dos convertidos, a comunidade do Espírito Santo. A comunidade sobre aqueles que o Espírito Santo foi derramado de forma intensa para cumprir a missão de Deus no mundo, a missão salvadora. Então, tudo isso acontece em Atos capítulo 2. Vamos a Atos 3, deixa eu ver se dá tempo aqui, vamos lá. Atos 3, então vamos lá. Primeira evidência, acontece isso, tem 120 pessoas dentro de um salão, um cenáculo, o Espírito Santo vem sobre eles, as pessoas ficam enlouquecidas porque eles estão falando em 14 idiomas diferentes, acham que eles estão bêbados, mas Pedro se levanta e fala, peraí, agora que vocês estão aqui, juntou um monte de gente, vocês vão ouvir a primeira pregação cristã. E Pedro, então, antes de pregar, o Espírito vem sobre Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, cura um homem que era aleijado e mendigo. E na frente das pessoas. As pessoas ficam maravilhadas. Elas não tinham visto isso depois que Jesus foi aos céus. Pedro dá uma ordem, cheio do Espírito Santo, um homem que é aleijado, tem as pernas todas ajustadas, os ossos, os músculos, e ele, porque era aleijado, não podia trabalhar e era mendigo. Então, olha só, e ele estava onde? Na porta do templo. As pessoas entravam para o culto, saíam do culto e deixavam o homem lá abandonado. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, dá uma ordem, acontece um milagre, esse homem se coloca de pé e ele começa a louvar a Deus. Aí as pessoas se juntam. Aí Pedro fala, agora vocês vão ouvir a mensagem. E nós temos aí um primeiro e um segundo sermão de Pedro. E que o Pedro fala no seu sermão? Primeiro, Pedro, o medroso que tinha medo de todo mundo, agora ele fala, vocês judeus, vocês da religião, foram vocês que mataram Jesus Cristo. Segunda coisa que ele fala, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Deus trouxe Jesus à vida novamente. E tem mais, eu, Pedro, e os 11, e todos esses que receberam o Espírito Santo, nós somos testemunhas da ressurreição. Nós vimos Jesus, nós estivemos com ele. E se alguém duvida que ele está com a gente, nós curamos esse aleijado no nome e no poder dele. E as pessoas perguntam, bem, então Deus visitou a gente. Pedro falou, é exatamente isso. Deus está visitando a gente. E o que a gente deve fazer? Pedro diz, arrependam-se e voltem para Deus. Mas como é que a gente vai ver Deus? Como é que a gente vai ver Cristo? Pedro fala, Cristo agora está nos céus. Ele voltou para o seu lugar de domínio e de reinado. Mas ele voltará para julgar os homens e a história. Porque Jesus Cristo, e olha a mensagem de Pedro, ele volta para a história dos judeus. Os judeus consideram quem como pai deles? Abraão. Abraão é o pai da nação judaica. Mas Pedro diz, Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão. Abraão só existe por causa de Jesus. Moisés só existe por causa de Jesus. Todos eles apontaram para Jesus. Jesus veio. E embora vocês mataram ele, Deus o ressuscitou. E agora ele está derramando o seu espírito sobre toda a humanidade. É a hora de se arrepender e voltar para Deus. Terceiro lugar, a coragem e a ousadia como capacitação do espírito. Nós vamos ver no capítulo seguinte que Pedro agora, o pessoal prende ele, bate nele. Ele vai para a prisão, aí o anjo liberta ele não tem medo mais de nada, de ninguém, ele não tem medo mais dos romanos, ele não tem medo mais do sinédrio judaico. Pedro agora tem uma coragem e ousadia dada pelo Espírito que ninguém segura ele. É o que a gente vai ver nos próximos capítulos, a partir da aula que vem, a gente pega capítulo 4. Eu queria deixar uma pergunta no ar.
uma pergunta no ar para vocês estudarem para a próxima aula. Qual é a pergunta? Em Atos dos Apóstolos, nós vemos 2 grupos distintos de pessoas. Primeiro, os discípulos de Jesus que estavam reunidos lá no cenáculo, quando o Espírito veio sobre eles. Primeira informação, eles já eram cristãos. Eles já eram discípulos de Jesus. Mas aconteceu uma segunda coisa, que foi o Espírito Santo vir sobre eles. Então, são 2 eventos. Eles já eram discípulos de Jesus, já eram convertidos, e eles receberam o batismo no Espírito Santo. 2 coisas diferentes. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são as pessoas, os 3.000, que receberam a pregação de Pedro. A pergunta é, por que no livro de Atos não é registrado que primeiro eles se converteram e depois receberam o Espírito Santo, como o primeiro grupo? Por que é que no segundo grupo a conversão e o recebimento do dom do Espírito acontece de uma vez só e no primeiro grupo de forma separada? Pergunta de $1 milhão. Para a próxima aula, estudem e a gente vai responder juntos na próxima aula, tá bom? Valdir, se tiver alguma pergunta, estou disponível para depois a gente fechar aqui. Por hora não, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Aqui, chegou uma no WhatsApp. Já chegou uma. A Clarinha perguntou, na verdade são 3 perguntas, né? Vê se dá para tempo de responder as 3. Vamos lá, vamos ver se dá tempo. Em Marcos, diz que Judas trairia Jesus. A Bíblia está antecipando esse fato? Se sim, por quê? Essa é a primeira pergunta. Tá. A segunda pergunta é outro tema. Quem escreveu Gênesis? E a terceira pergunta também é outro tema. Se o inferno é Deus somente em justiça e os demônios são os anjos caídos e corrompidos pelo orgulho, Deus trabalha com os demônios? Trabalha entre aspas, né? Olha só que maravilha de perguntas da Clarinha. Clarinha que vai se batizar sábado agora. Deus te abençoe, Clarinha. Vamos lá, vamos ver se a gente vai responder. Na primeira pergunta, só me lembra aí, Valdir, A primeira é se a Bíblia já estava predizendo... sobre Judas. Sobre Judas, vamos lá. A Bíblia vai dizer que Judas era do maligno. O que significa isso? Que ele nunca foi da fé, de fato. Judas estava com Jesus por interesse. E na primeira oportunidade que ele teve de revelar isso, ele revelou. Ou seja, Judas não estava condenado por Deus desde o início, mas Deus conhecia o coração de Judas e sabia que ele ia resultar nisso. Por quê? Porque ele nunca recebeu uma verdadeira conversão. Os evangelistas vão dizer que ele, mesmo estando no grupo dos discípulos de Jesus, ele era o tesoureiro, ele cuidava das finanças desse grupo, ele sempre estava desviando o dinheiro. Até mesmo quando havia doação, ele preferia que fosse em dinheiro. Por quê? Porque ele conseguia desviar. Por exemplo, quando aquela mulher ungiu Jesus com perfume caro, ele reclamou. Ele falou assim, por que essa mulher aí está derramando esse perfume? Podia dar para a gente vendia e transformava em quê, gente? Em dinheiro. Porque ele estava sempre desviando tudo que entrava em dinheiro. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas era o preço de um escravo romano. Era uma pessoa que não se arrependeu. Até quando ele morreu, ele estava triste porque ele estava com remorso. O plano dele não deu certo. Ele não estava arrependido. Então, a Bíblia não está declarando ou dando o destino de Judas porque um capricho de Deus. É porque Deus conhecia o coração de Judas. Essa é a primeira resposta. Segunda, qualquer, Valdir? A segunda pergunta é quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Conforme a tradição cristã, foi Moisés. O Gênesis foi escrito há mais ou menos 1.600 anos antes de Jesus. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Mas não foi só Moisés. Provavelmente, discípulos de Moisés contribuíram para isso. Como é que nós sabemos disso? Quer dizer, Gênesis não fica muito claro, mas
Deuteronômio, que é o 5º livro, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio, é contado sobre a morte de Moisés. Evidentemente, Moisés, estando morto, não poderia escrever um livro. Então, pelo menos no final dos escritos de Moisés, teve o apoio e ajuda de discípulos de Moisés, tá ok? Mas a revelação foi dada a Moisés. Nós não sabemos exatamente se foi Moisés que escreveu propriamente dito, ou ele foi ditando, ou as pessoas que conviveram com ele escreveram, mas nós sabemos que a revelação de Deus foi dada a Moisés, ok? Terceira pergunta, qual que é mesmo? Sobre os demônios, né? Isso, ela pergunta como Deus, se o inferno é Deus em justiça apenas, e aí ela está associando aí os demônios no inferno como um instrumento de Deus, seria? Ah, sim, olha só. A Bíblia diz que Deus não é mau e Deus não pode ser encontrado nenhuma maldade nele. Agora, Deus deu liberdade a anjos e a seres humanos que usaram mal a sua liberdade. É por isso que o mal entrou no mundo. Agora, Deus é tão fantástico que a Bíblia diz que Deus pode transformar o mal em bem. Como assim? Deus pode usar o mal para produzir o bem. Então, não tem nada no mundo que possa escapar à ação de Deus, até os demônios. Por exemplo, um grande exemplo na Bíblia. Satanás quis matar Jesus o tempo inteiro. Quando você lê os evangelhos, você vê Satanás influenciando governos, homens maus, justiça, tudo para matar Jesus. Porque ele achava que matando Jesus, ele ia fazer o maior mal que ele podia fazer contra Deus. Só que Deus fez o quê com a morte de Jesus? Transformou na redenção dos seres humanos. Deus transformou o mal em bem. Então é isso que Deus faz. Até mesmo quando os demônios estão atuando no mundo fazendo mal, Deus é capaz de transformar esse mal em bem de alguma forma, porque Deus é extremamente sábio, Deus é extremamente santo, Deus é todo poderoso. Então é isso que acontece, claro. Legal. Eu acho que essas foram as últimas mesmo. Legal. Então, Valdir e todos meus irmãos, nós estamos agora fechando a aula de hoje. Foi um grande prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo seja abundante na vida de vocês e que haja mais desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ser cristão é amar Jesus, amar a sua palavra e conhecê-la, mergulhar na palavra de Deus, ok? Então, nesse momento, eu estou me despedindo da nossa 13ª aula, até a próxima aula, que nós vamos continuar estudando agora Atos dos Apóstolos até o capítulo 28. Eu vou pedir para o Valdir parar a gravação e eu queria que vocês abrissem a câmera, só para a gente dar um tchau.